Ei, tudo bem? Me chamo Fabrício Frazão e hoje aqui no meu canal do YouTube eu vou te mostrar como você consegue traçar as linhas de suporte e resistência, tá? Eu vou utilizar a plataforma da Spectre, já é um novo teste que eu tô fazendo com a corretora, né? Para quem não sabe, é uma nova corretora que começou aqui no Brasil. Eu tenho gostado muito de tudo que ela vem apresentado e eu tô gravando essa série de vídeos testando ela pra gente avaliar junto para ver se ela é boa ou não, quais são os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Então hoje eu vou te ensinar a como traçar os pontos as linhas exatas de suporte e resistência, a melhor forma para você traçar as zonas e de cara a gente já vai falar um pouco mais sobre a Spectre e ver como que ela está se comportando, tá? A gente vai ter também, eu vou fazer um outro vídeo, esse aqui é a gente traçando e tudo mais, porque a gente já teve os vídeos da primeira impressão. E se você quiser criar uma conta nessa corretora, o link tá aqui embaixo, o nome dela é meio difícil mesmo para escrever, então eu já deixei o link aqui na descrição para você. Esse aqui é a gente testando as ferramentas dela, né? Traçando as linhas de suporte resistentes e tudo mais, e o próximo a gente vai operar nela utilizando as ferramentas de gestão e gerenciamento que ela disponibiliza pra gente ver qual é o funcionamento e tudo mais dela, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Primeiro que você tem que entender, para poder aprender a traçar as zonas de suporte e resistência, é você entender aonde estão os topos e fundos, né? Fabrício, eu não sei onde estão os topos e fundos, não sei identificar os topos e fundos. Não tem problema, eu vou deixar um link na descrição e vai aparecer no card aí um vídeo suporte e resistência do zero, para você aprender a identificar topos e fundos, tendência, saber o que é suporte e resistência, entender o fundamento aí da análise, tá? Então a primeira coisa que você precisa entender para você saber os pontos exatos de você fazer uma operação de suporte e resistência é identificar os topos e fundos. Aqui, ó, a gente pode identificar alguns fundos, tá? Que eles se pareiam ou eles se equivalem no mesmo preço ali, mais ou menos, na mesma zona, tá? Então você pode ver que aqui, ó, é uma zona onde não deixou o preço romper em uma tendência de queda, ele está segurando esse preço aqui. Então é uma zona bem interessante, essas são as zonas mais fortes. As zonas que conseguem ser testadas várias vezes e não são rompidas, ou mesmo na hora que é rompida, ela passa a ser uma zona muito forte, tá? Por exemplo, a gente tem aqui uma zona de suporte, né? Vamos traçar ela aqui. Aqui, ó, a gente vem nesse lapisinho aqui no canto, tem horizontal, e a gente traça ela aqui. Então a gente tem essa zona aqui, que é uma zona bem interessante, é uma zona bem forte. E se ela for rompida, Fabrício, se ela for rompida, aqui no caso ela é um suporte, né? Porque ela está abaixo do preço atual, o preço atual está aqui. E se ela for rompida, ela passa a ser uma resistência. Fabrício, se ela for uma resistência, ela continua sendo uma resistência forte, como é um suporte? Continua, ela continua sendo bem forte, tá? Mas e como é que eu vou saber o local exato de eu traçar essa zona? Bom, seguinte, a gente tem um preço vindo daqui de cima em direção a ela, tá? A primeira coisa que eu tenho que te falar é o seguinte, a gente tem aqui um movimento de alta, tá? E depois uma correção. Então a gente não tem, tecnicamente, uma tendência de baixa, tá? A gente não tem aqui, tecnicamente, uma tendência de baixa nesse movimento aqui. Quando eu tiro o zoom, eu consigo ver que o movimento do gráfico desde ontem, tá? Desde ontem, ele está em um movimento de queda. Aí agora sim eu confirmei o movimento de baixa. Então nesse movimento só aqui a gente não poderia dizer que ele estava em um movimento de baixa. Em um movimento completo como esse, realmente ele está em um movimento de baixa. Então o que a gente pode fazer? Em um movimento que está acontecendo esse aqui, ó, esse movimento menor, o que eu faria? Aqui a gente tem duas opções. Ou a gente vê para onde ele vai, tá? A gente espera uma marcação para ver se ele vai seguir em uma alta, ou a gente espera um rompimento, tá? Por quê? Porque se ele rompe essa zona aqui, ó, se ele rompe essa zona que a gente marcou, é muito interessante a gente aguardar um movimento de queda, tá? Onde esse preço rompe essa zona de suporte, ele vem, se distancia dela, ele vem em um movimento de correção, onde a gente chama de pullback, para poder a gente vender. E qual é o melhor lugar para a gente traçar nossa linha aqui de zona de compra e venda, que é suporte e resistência, para fazer a operação, Fabrício? Seguinte, a gente tem várias linhas e vários fundos aqui que a gente poderia traçar. Então a gente podia traçar mais aqui em cima, levando em consideração esse fundo aqui. A gente poderia traçar mais ou menos aqui, onde a gente utilizaria esse e esse fundo.
A gente podia traçar aqui, que a gente utilizaria esse fundo aqui e a ponta desse pavio. Mas, cara, você ficaria louco porque você traçaria várias linhas. Então, o que eu te aconselho? Se o preço está vindo daqui de cima para baixo, vamos ignorar a tendência de baixa que está tendo. Então, se você vê um movimento como esse e o preço está vindo de cima para baixo, o que eu te aconselho? Que você distancie, bote a linha no extremo, tá? No extremo corpo. O que é o extremo corpo? É o corpo mais baixo da vela, tá? Então é o fundo que tem um corpo mais baixo. O corpo da vela é a parte retangular e o pavio é essa linhazinha que fica para baixo. Então o que a gente coloca? Bem no corpo da última. Você pode ver que a gente tem até algumas confluências aqui com esse fundo, né? Com esse corpo dessa última vela, com pontas de pavis. E, Fabrício, o que é a ponta do pavio? O pavio não é nada mais, nada menos do que velas menores. Por exemplo, a gente está no tempo de M1. Se eu botasse um tempo de 15 segundos, 5 segundos ou 1 segundo, a gente viria que esses pavis aqui são velas menores, só que no tempo de 1 segundo o preço não fechou, ele voltou, tá? Da mesma coisa aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tô com velas de 1 minuto, mas esse movimento que o mercado lateralizou aqui, subiu e caiu de novo, se fosse uma vela de M5, a vela estaria fechada aqui e isso aqui seria uma ponta de um pavio, entendeu? Então, a gente utiliza a ponta do pavio como uma confirmação para aprender a traçar as zonas, tá? De suporte, resistência e tudo mais. Então, é o que eu aconselho para você. Você utilizar aqui o corpo das velas, tá? E a ponta do pavio. Fabrício, e se fosse o contrário? Se esse preço aqui rompesse essa zona e viesse aqui para baixo? Aí eu te aconselho a fazer o contrário. Você colocar o extremo. Por quê? Porque, o que eu digo de extremo? Por exemplo, a vela está vindo daqui de cima para baixo. Eu quero que o preço entre em exaustão, tá? Ele tenha todo o desgaste no movimento de queda dele, para eu pegar o máximo dele para eu fazer uma compra. Por quê? Para eu fazer uma compra em um suporte, o ideal é que seja no máximo do preço. Eu não quero comprar aqui para o preço cair e depois começar a subir. Eu quero comprar no extremo dele. Onde é que é o extremo? É onde tem a última barreira, que é uma zona de compra e venda. Então é isso que eu quero. Eu quero deixar aqui nessa pontinha. Fabrício, eu não estou entendendo. É porque você não sabe o fundamento. Então, clica na descrição, eu vou deixar lá também. Tem o link do suporte de resistência do absoluto zero, que você vai aprender mais sobre o fundamento que eu estou te explicando aqui. Então, quando o preço está acima do suporte, eu trago ele para baixo no último corpo de vela. E se ele estivesse aqui embaixo, Fabrício, e viesse em um pullback, o que eu aconselho para você? Que você trouxesse aqui para cima, tá? Em um ponto de confluência de todos os padrões, tá? Ou você poderia trazer para cá para cima, onde você conflui com esse corpo e essas velas, esses pavis aqui. É uma zona um pouco mais extrema, mas o que eu faria era trazer mais ou menos para cá, tá? Para esse corpo aqui de vela, onde eu tenho a ponta próxima de um pavio aqui, eu tenho pavis aqui, eu tenho um corpo de vela aqui, tem outros pavis, tá? Seria a região mais interessante. Se você quiser um pouco mais de segurança, você colocaria na ponta desses pavis, confluindo aqui com essa zona. Qual é o perigo de fazer, de distanciar muito e trazer para uma zona que já tem muitas velas aqui, é do preço romper e você achar que ele ainda está respeitando uma zona e ele continuar subindo, tá? E isso aqui é um perigo, por isso que eu não aconselho você trazer, por exemplo, para cá. Por quê? Porque às vezes a zona mais forte está aqui, ó. A zona mais forte está aqui. Vou trazer para cá. A zona mais forte está aqui. Depois que ele rompe essa zona mais forte, ele vai se embora, tá? Então eu sempre te aconselho isso. Você distancia, tá? Por exemplo, ó, o preço está vindo em direção a esse suporte. O que eu vou fazer? Eu vou distanciar ao máximo o preço, trazendo aqui para o corpo de uma vela e confluindo com pontas de pavis para poder dizer que minha zona é uma zona realmente interessante. E aí eu espero que esse preço chegue aqui. Vou fazer uma marcação diferente aqui, ó. Eu tenho aqui 3 topos, tá? Eu tenho 3 topos, estou levando em consideração esses 3 topos. Vamos supor que o preço está vindo testar eles. Onde é que eu marcaria? Simplesmente eu traria aqui para uma média, tá? E jogaria um pouquinho para cima, onde eu conseguisse aqui, ó. Onde eu marco o topo, tá? Eu estou levando em consideração só esses 3 topos aqui, tá? Estou esquecendo ali para trás. Eu estou levando em consideração o corpo mais alto, tá? E uma confirmação aqui do pavio. Fabrício, se ele chegar aqui e respeitar essa zona aqui, show de bola, você não fez a operação. Mas é muito melhor você fazer operações mais seguras, buscando
abre aspas, cansaço do movimento, tá? Porque aí o preço entra em exaustão. E um porquê? Porque o movimento, ó, quando ele tem uma alta muito grande, ele precisa corrigir. E quanto ele mais tem essa alta, quando o movimento é maior, mais ele tem que ter uma queda ou uma correção proporcional. Então, se a gente tem uma alta muito grande que ele estoura até aqui, eu sempre vou trazer o extremo para o preço para eu poder vender e pegar esse movimento. Em um movimento de queda, o melhor lugar para você vender é um topo. E um movimento de alta, o melhor lugar para você comprar é um fundo, tá? Então, cara, uma coisa que eu achei da corretora é que as marcações aqui são bem interessantes, do suporte e resistência. Tô vendo aqui que quando a gente dá 2 cliques, ele abre uma nova linha. Isso aqui já ajuda pra caramba. Isso aqui eu não sabia dela. Tô descobrindo aqui junto com você. E achei bem interessante, tá? A gente tem algum problema com algumas corretoras. Na hora de marcar suporte e resistência, ela não te dá essa claridade, né? Essa visão tão boa em marcação, tá? Ela fica misturada com as velas e você não consegue ver muito bem. Eu gostei das marcações, principalmente que ele dá os preços para muitas vezes eu estou dando aula ao vivo e eu quero passar a cal para os alunos, né? Eu faço uma marcação aqui e quero dizer o preço que eu fiz as minhas marcações. Isso é legal também, eu passo muito isso no meu Close Friends, isso é legal para utilizar. Cara, até agora, o que eu achei dessa corretora? Ela só precisa ser mais leve, só isso. O resto ela tá muito bom. Marcações, o gráfico tá legal. Cara, as plataformas de gerenciamento dela e tudo mais eu tô gostando bastante, tá? Então é isso. Essa foi uma aula sobre como você descobrir o local ali perfeito para você fazer suas marcações de suporte de resistência e conseguir tirar o melhor resultado das suas operações. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Um cheiro no coração. Fica com Deus. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui do que você quer ver nos próximos vídeos aqui no canal. Valeu, falou!